Salve meus amigos, eu sou Henrique Massaro, esse é mais um vídeo falando sobre a temporada de premiações, continuando a cobertura do que tá rolando no universo aí de prêmios do cinema, especificamente falando da campanha de Fernanda Torres, que segue em destaque na imprensa internacional, rebateu críticas aos chamados Nepo Babies recentemente, numa matéria de destaque na IndieWire, que foi repercutida por outros veículos, e a corrida pelo Oscar continua. Oscar que, por sinal, teve novos adiamentos das suas datas, não da data do evento em si, mas das datas de votação, das datas de indicados. Eu vou falar um pouco sobre tudo isso nesse vídeo aqui. Como sempre, não se esqueçam, com o assunto que interessa mais, vão aqui na linha do tempo, cliquem nele para assistir. Recomendo, no entanto, assistirem ao vídeo inteiro. Se vocês não me conhecem, aqui eu falo de filmes e séries. Esses vídeos aqui estão trazendo bastante gente para o canal, então eu só peço a sua inscrição caso você goste do conteúdo. Se gostar, se não gostar, também comenta aqui embaixo para eu saber o que vocês acharam. Vamos começar falando sobre como a Fernanda Torres tem performado, como ela tem aparecido ainda na mídia internacional. Ela tinha uma entrevista marcada no Jimmy Kimmel, que é um dos principais talk shows americanos, que foi adiada, a gente já fala sobre isso. Isso aconteceu por conta dos incêndios em Los Angeles e isso é um assunto à parte para a gente falar aqui. Mas nesse primeiro momento do vídeo eu quero falar sobre como ela apareceu no IndieWire, né, o que é um importante portal, e isso foi repercutido também por outros veículos como a Variety, e no Brasil isso saiu em tudo que é lugar, rebatendo as críticas aos chamados Nepo Babies. Recentemente, inclusive, há alguns dias, a filha do Renato Aragão, filha do Didi, fez um comentário sobre ela, chamou ela de Nepo Baby, foi atacada nas redes sociais. Nem acho que ela estava criticando a Fernanda Torres, estava simplesmente usando esse termo, que acaba sendo pejorativo. Para quem não sabe, Nepo Baby é utilizado para falar sobre pessoas que tiveram o privilégio ali de serem filhas de pessoas ricas e famosas, e que isso, com isso teriam a sua vida facilitada, a sua trajetória, né? Vem de nepotismo e tal. E óbvio, a Fernanda Torres é filha da Fernanda Montenegro, né? Filha também do Fernando Torres, do ator, e óbvio que ela, né, isso é uma coisa que abre portas. Isso pode ser visto sim como um privilégio, como tantos outros, mas ela, nessa entrevista, né, para IndieWire, ela falou sobre como atacar os Nepo Babies é a luta errada, né? Esse é o principal argumento dela, que eu achei fantástica. Ela lida sempre, todos esses temas, ela fala com muita responsabilidade, sempre com muito bom humor. Tá sendo bem interessante ver ela em destaque, não só pela torcida que a gente tem por ela, mas como ela coloca bem as suas opiniões. E ela fala basicamente nessa entrevista que essa é a luta errada. Se você matar todos os Nepo Babies que nascerem, você ainda assim não vai resolver o problema da desigualdade. Esse é um problema que passa por diversas outras questões. Fala que, obviamente, existem privilégios, né? Tudo que... Diversas coisas são um somatório de privilégios, e óbvio que ser filha de pessoas né, bem posicionadas e tal, deve abrir muitas portas. No entanto, ela fala também sobre como os Nepo Babies, ou os filhos de artistas, de pessoas consagradas, às vezes tem outros problemas, outras dificuldades, né? E outras coisas para se provar. Existe uma herança, óbvio, mas também existe uma cobrança muito grande e uma necessidade de se firmar e de conseguir encontrar o seu caminho e, de certa forma, até estar à altura, né, de quem veio antes. E é incrível como ela tem conseguido fazer isso, né? Como ela já tinha ganhado, né, o prêmio de melhor atriz no Festival de Cannes nos anos 80 e tal, mas agora está fazendo de novo essa trajetória que a Fernanda Montenegro fez no final da década de 90 e está até superando, né? Ganhou o Globo de Ouro, como a Fernanda Montenegro também, enfim, deveria ter ganho e tal. E ela está cumprindo esse trajeto, está sendo muito interessante de observar tudo isso, né? E ela fala bastante sobre isso, sobre como acha que esse ataque aos Nepo Babies é errado, né? Da chance de deixar o Nepo Baby viver, porque ele pode sim também entregar coisas com isso. Achei muito curioso, né, que isso ganhou uma repercussão na mídia internacional. Esse termo é uma coisa que ressoa muito por lá, se fala muito sobre isso. Há alguns anos saíram uma série de matérias, de conteúdos falando sobre Nepo Babies em Hollywood, enfim, na mídia, que as pessoas não necessariamente sabiam que eram e tal. Então, enfim, mais uma repercussão relacionada a Fernanda Torres
e ao filme, né? Obviamente, essa matéria, por exemplo, fala muito sobre o filme, sobre a produção do filme. E também eu acho interessante que é mais um conteúdo que traz para Fernanda Torres a conexão dela com a mãe dela, com a Fernanda Montenegro, que é uma coisa que para nós era óbvia, mas que eu não achava que ia colar tanto internacionalmente. Falei sobre isso no meu último vídeo, sobre como a narrativa da filha que vai fazer justiça à mãe e tal, como isso tá colando, isso tá ganhando força, e isso pode até impactar de repente assim a academia, não de fazer não nessa questão de vingança, mas de fazer, eles costumam fazer às vezes reparações históricas, assim, né, de saber que eles erraram, e no caso do Oscar de 99 eles erraram feio premiando a Gwyneth Paltrow, né? A gente tem que falar hoje, né, nessa segunda-feira, dia 13, sobre mudanças nas datas da temporada de premiações, tá? Eu falei sobre isso num vídeo na semana passada, sobre como os incêndios em Los Angeles estão forçando diversas pessoas a saírem das suas casas. Já são 24 mortos nesse momento, mas milhares e milhares e milhares de pessoas que tiveram que sair das suas casas em diversas áreas de Los Angeles. Isso fez com que o Oscar mudasse as suas datas ainda na semana passada. E já quando isso aconteceu, eu comentei aqui que era provável que eles fizessem mudança de novo, né? Porque, por exemplo, o encerramento da votação dos indicados, que estava previsto para 12 de janeiro, tinha sido alterado para o dia 14. E o anúncio dos indicados tinha mudado de 17 de janeiro para o dia 19. Eles tinham mudado 2 dias só. E a situação está realmente muito alarmante. Eu imaginava que eles iam fazer uma nova alteração. E hoje eles anunciaram que o anúncio que o fim da votação vai de 14 para 17, dando mais 3 dias. E o anúncio dos indicados vai do dia 19 para o dia 23 de janeiro. Então, uma nova mudança foi feita. A mudança da data do Oscar, que é no dia 2 de março, por enquanto não foi afetada. Mas a gente não sabe o que vai acontecer, né? Existe um clamor popular lá e de celebridades e tal, que está fazendo não só essas alterações acontecerem, mas diversas outras mudanças e doações que estão ocorrendo, enfim. Por exemplo, o almoço, o tradicional almoço de indicados ao Oscar, que estava agendado para acontecer no dia 10 de fevereiro, já, né, daqui a quase um mês, ele foi cancelado por conta de tudo isso que está acontecendo, né? E, né, apesar disso, outros eventos, jantares e tal, ainda vão acontecer. Algumas exibições de filmes e tal, tudo que estava para acontecer em Los Angeles, que é o principal lugar, né, falando em termos de Oscar, né, o lugar onde está Hollywood, enfim, onde está concentrada a maior parte da indústria, tudo isso está sofrendo muitas alterações. O anúncio dos indicados no horário de Brasília aqui, no dia 23 de janeiro, vai ser às 10h30 da manhã. Uma coisa importante de se comentar é que está havendo não só um clamor, mas uma comoção ali, tomando conta da comunidade artística norte-americana, da indústria mais precisamente falando, né? A academia tem se envolvido bastante com isso, já doou $750 mil, né, para ajudar os afetados pelos incêndios, que, lembrando, não são só ricos e poderosos, são pessoas por toda Los Angeles, né? E está tentando encontrar uma espécie de equilíbrio, tá? O Hollywood Reporter ressalta isso numa reportagem de hoje, que eles tentam encontrar um equilíbrio entre ajudar e alterar datas e manter o show continuando, e é difícil encontrar esse equilíbrio. Inclusive existe uma expectativa de que a cerimônia do Oscar, né, em 2 de março, funcione quase que como um teleton, assim, uma forma de arrecadação de fundos para ajudar as vítimas dos incêndios e, enfim, homenagear quem trabalhou nessa tragédia. Eu fico pensando, e eu sei que isso é uma coisa menor, mas eu falei disso no último vídeo, mas eu fico pensando como isso pode fazer com que essa comunidade, que já é fechada, já costuma se autopremiar muitas vezes, né, e dando poucas oportunidades para artistas vindo de fora de Hollywood e de fora dos Estados Unidos em geral, e que não sejam de língua inglesa e tal, como eles podem se manter se fazer mais fechados ainda, né, em eventuais premiações. Como nomes fortes
da indústria norte-americana podem acabar sendo premiados por causa desse momento que tá acontecendo. Tudo isso são conjecturas minhas nesse momento, né? Mas é um momento de comoção em que a comunidade está se voltando muito para si. Várias entrevistas estão acontecendo, existe um clima, é muito visível isso de comoção por conta da tragédia, e eu não sei como isso vai refletir enfim, em termos de campanha, nas indicações e até nas premiações em si. Isso é uma coisa que precisa ser vista ainda, tá? Quanto a Fernanda Torres, ela teve que sair de Los Angeles e tal, eu não diria que os incêndios afetam mais a campanha dela do que de outras pessoas. Todas as campanhas, de alguma forma, estão sendo afetadas, né? Exibições, enfim, eventos estão tendo que mudar suas datas. Ela tinha uma entrevista marcada com o Jimmy Kimmel, que seria ainda na semana passada, né? Pela qual a gente aguarda bastante, porque é um passo importante a ser dado, né, nessa nova fase de campanha, que foi, a princípio, tinha sido cancelada e tal, mas não, foi adiada e a entrevista vai acontecer no dia 16 de janeiro. Então, nesse momento eu diria que a campanha dela, assim como todas as outras, está tendo mudanças, mas não está sendo exatamente impactada. A gente precisa ver se vai haver realmente esse senso aí de comunidade e tal, que vai acabar excluindo alguns outsiders, como é o caso dela. Assim, de novo, conjectura minha por enquanto, nada confirmado. A gente aguarda e segue acompanhando por aqui a temporada de premiações, tudo envolvendo Fernanda Torres, Ainda Estou Aqui, e diversos outros filmes do universo aí cinematográfico. Beleza, gente? Era isso que eu tinha para dizer hoje. Até o próximo vídeo e tchau! Upside down, things ain't been the same since the blues walked into town. But you're one in a million.